Boa tarde a todos. Viva! Tudo bem com vocês? Coisa boa vê-los, que alegria. Como estão, Oi, Eduardo, tudo bem? Emílio, Plínio? Bom, Estou vendo vocês. Alexandre, Sabrina, que bom vê-los. Estela, Sarita, oi, tudo Ju, bem? Márcia, coisa boa Oi, vê-los. oi. Que bom, muito bom. Que alegria ver todos aqui. Agora o nosso chá da tarde virou chá da noite, de início de noite, né? Estamos mudando um pouquinho os horários dos nossos encontros e eu acho que já são 19 horas, olha aí. Emílio, Plínio, vocês estão bem? Prontos? Nossa dupla dinâmica aqui na mesma telinha dessa vez? Dessa vez, sim. Então, Viva! Nós resolvemos inovar, É. né? Porque isso aqui não vai ser um verdadeiro encontro virtual, porque nós estamos presencialmente aqui, certo? E sem saber, combinamos a camisa. E aí a gente falou, vai ser dupla caipira, completamente, ele está com Mas, vermelho. gente, está super no clima. Estamos em junho. Mas Olha tem uma aí. razão, porque é a cor dos púnicos, o vermelho, a gente vai falar a cor dos púnicos, por isso que a gente vestiu a camisa, justamente, vestimos a camisa dos púnicos. Esta dupla veste a camisa da viagem que guiarão. É isso aí, literalmente. Tudo bem. Muito bem, então vamos dar início aqui oficialmente. Eu vou pedir licença a todos para colocá-los no mudo. Opa, vamos lá. Plínio e Emílio, por favor, ativem os microfones. Ótimo. Ativadíssimo. Então, para quem chegou agora, bem-vindos, boa noite a todos. É um prazer imenso estar mais um dia com vocês aqui para apresentar uma viagem e um destino muito lindo, que a gente tem um carinho muito especial por ele. É um destino com um contraste de paisagens, assim como poucos, e cheio de camadas históricas e culturais, e que a gente vai descobrir todos esses tesouros com essa dupla incrível que hoje está presencialmente junta, Plínio e Emílio. Eu vou pedir, então, hoje para a gente mudar um pouquinho, já que estamos inovando no horário, nos encontros, no vestuário, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente para aqueles que não os conhecem, mas posso dizer que essa é uma dupla que já viaja conosco há muitos anos, eles nos levam para destinos realmente encantadores e a Tunísia será mais um deles. Então, por favor, Emílio e Plínio, a palavra é toda de vocês. Ok, muito obrigado, Plínio. Obrigado pela. Plínio abriu a casa dele para mim, é uma pessoa muito gentil, muito querida. E a gente realmente, a hora que eu cheguei, ele viu, poxa, estamos os dois de camisa xadrez. Então é o tema aqui junino, né, que a gente está fazendo. E como eu falei para a Lu, né, e para a Luana e para a Ju, né, Zola, que está aqui também, seria um encontro de bom humor, né? A gente poder fazer isso dentro de um clima mais tranquilo. E, bom, a gente trabalha junto há muitos anos, né? Temos aqui uma relação que nos fez viver muitas experiências nesse mundo, né? Viajando, trabalhando juntos, se curtindo no sentido de abrir muitas janelas, né? Um na cabeça do outro. A gente foi abrindo possibilidades, a gente foi se descobrindo, né, durante esses anos todos, e a gente selou uma amizade muito, muito marcante, muito profunda. Tanto é que depois desse chá, a gente vai fazer o jantar aqui, né, juntamente com as esposas, que é a Eliette e a Lúcia Brandão, que alguns de vocês já conhecem. Então, a gente vai terminar e festejar essa noite aqui com vocês. Mas a Tunísia é o tema do dia e, para quem não me conhece, meu nome é Emílio Mofarride, é o que está escrito aqui. O Plínio não vai aparecer o nome dele, porque eu estou usando o meu computador.
Mas ele vai se apresentar. Enfim, trabalho com a Latitudes há mais de 20 anos, e isso, para mim, é uma grande alegria, um grande aprendizado durante esses anos todos, e todos os países para qual a gente tem acompanhado grupos, ministrando aulas, acompanhando, enfim, das maneiras mais diversas e vivendo as experiências mais incríveis. Uma delas foi encontrar o Plínio no meio essa sequência enorme de anos, não? E, de repente, a gente descobriu que a gente poderia trabalhar junto, e, de repente, o historiador Plínio Freire Gomes, José, né? Assim como sou eu, Emílio Jorge, ele é o Plínio José, mas a gente é só Plínio e Emílio, para apresentar para vocês. E a gente vai fazer hoje uma dobradinha aqui para apresentar conceitualmente o que nós vamos trabalhar na Tunísia, e depois um pouquinho sobre como será essa viagem que nós vamos desenvolver com vocês. Plínio, palavra. Bom, enfim, eu estou ainda na parte da apresentação e tal. O Emílio já disse o mais importante, que eu sou historiador e tal, mas, enfim, em relação à nossa viagem, eu acho importante dizer, porque vem dessa parceria que já está aí consolidada há vários anos, com muitos destinos feitos em conjunto, né, em dupla, eu e Emílio, e, de fato, esta viagem da Tunísia bom dizer, ela nasceu no Irã. Exatamente. Né? Ela nasceu no Irã, em Shiraz, para ser mais preciso. A gente estava lá aguardando o grupo que estava visitando o bazar de Shiraz, etc., num delicioso café na praça, e aí o Emílio teve essa ideia brilhante: puxa, mas por que a gente não faz a Tunísia? Eu falei, incrível. Bom, eu estou dando esse elemento fortuito, enfim, que parece completamente anedótico, mas ele tem muito sentido para vocês entenderem onde a gente quer chegar com esta viagem. Porque o nosso ponto de partida não é o ponto de partida convencional. E as pessoas normalmente percebem a Tunísia, né, vista a partir da Europa, e como um lugar de férias, de verão, para europeus que vão lá, como se diz em italiano, svernare, né? Fugindo do frio clima temperado do norte da Europa. E a Tunísia, ela ganhou essa marca de ser o clube mediterrâneo da Europa, certo? Então, é o típico destino subestimado, radicalmente subestimado, por ser um lugar onde tem deliciosos resorts com lindas piscinas ao pé da praia. E é o lugar onde a gente vai levar as crianças para passar férias de verão, ensinar elas a usar boia. É mais ou menos para isso que serve a Tunísia. Não, o nosso ponto de vista, meu e do Emílio, é completamente diferente, né? Porque, para nós, a Tunísia se coloca, junto aí com os projetos da Latitudes, numa série de viagens onde a temática histórica, né, a perspectiva histórica, mas, em particular, no nosso caso, com essa chave voltada para a civilização islâmica, né, é fundamental. Então, a gente vê a Tunísia a partir do Oriente e a partir desse filtro islâmico, em primeiro lugar, mas, no caso da Tunísia, também fenício, que é outra dessas civilizações orientais. E é isto que nós queremos contar para vocês. A Luana, aqui eu já vou começar entrando na minha apresentação mesmo, a Luana chamou atenção para as paisagens, os panoramas da Tunísia, né? Que, mais uma vez, mais um aspecto aí subestimado, porque todo mundo fica de olho lá na aguinha da piscina, na praia, e não reconhece esse país do ponto de vista paisagístico. E a Tunísia é extremamente interessante desse ponto de vista. Eu vou ilustrar isso com um mapa para vocês, para ficar bem claro onde a gente quer chegar, mas já assim, como primeira abordagem, né? A Tunísia é um país de dimensões muito diminutas, e, de fato, olhando no mapa do Mediterrâneo, ele quase passa despercebido, ele é muito pequenininho, né, como país. Para vocês terem uma ideia, ele tem a dimensão equivalente ao nosso estado do Acre,
né? Mas, embora ele seja um país pequeno, ele tem imensas variedades do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista de meio ambiente, né? Quase numa escala continental, porque é um país que tem, sim, mar, como todo mundo já sabe, por causa do Clube Mediterrâneo, né? Com praias das mais lindas do Mediterrâneo, aquelas com areia bem fininha, tão fininha e branquinha que parece de farinha, né? Tem uma razão geográfica para isso, fascinante, mas a gente vai contar isso depois. Por que tem essa areia fininha, né? Com esse aspecto branco, né? Então, sim, é um país com essa presença projetada no Mediterrâneo, mas também é um país de montanhas, né? Aliás, eu vou contar isso para vocês ali, é o último contraforte, por assim dizer, desse complexo de montanhas que caracteriza parte do norte da África, que é o complexo do Atlas, né? Então, ali tem esse aspecto montanhoso, é parte de uma cordilheira importantíssima, né? Também um país que tem lagos de sal, é um país que tem oásis, certo? E é um país que tem, principalmente, essa coisa mais importante, também ela subestimada, né? Que é o elemento soberano da paisagem tunisina, que é precisamente o Saara, o deserto do Saara, né? Aliás, é por isso que tem o nosso título, bem a propósito disso, o título da nossa viagem, né? A Tunísia, um país entre dunas e ondas. Entre dunas e ondas, né? Então, tem todo esse caráter muito articulado do ponto de vista da geografia, que eu vou ilustrar no mapa para vocês, explicar isso, né? Mas ele também é um país muito articulado do ponto de vista histórico. É um país com importantes estratificações históricas, né? Onde diferentes civilizações tiveram a sua... se implantaram e tiveram a sua base fundamental, né? Com, assim, episódios e personagens os mais fascinantes, tá? Em todos os campos que a gente possa imaginar, no campo religioso, no campo artístico, no campo econômico, no campo geopolítico. É um país importantíssimo, né? É um autêntico elo perdido nessas várias passagens e cruzamentos que caracterizam ali a entrada do Mediterrâneo, tá? Então, olha... tudo para dizer, falta contar tudo sobre a Tunísia, né? Saindo do Clube Mediterrâneo, que eu acho que essa é a ideia que nos mobilizou para explorar esse país. O que nós vamos fazer é isso, nós vamos sair do Clube Mediterrâneo, tá bom? Bom, acho que podemos passar para a apresentação mesmo, com as imagens. Tem aqui uma série de imagens que eu selecionei. Bom, isso. Só para saber. Muito bem. Vocês estão vendo a imagem grande ou não? Não. Não? Não, Emílio está ainda Vai ter que com tentar de a... novo, né? Isso. Tem que sair. Tem que sair? Tem que Então, sair. stop share. Faz o stop share. E aí começa. E aí, compartilha. Com eles mesmo que Abre. erram. Isso. Peraí, É isso aqui. É isso aqui. Isso. Agora vai. Share. Ok. Aí, Foi? agora foi. Sim, Foi. Ok. Eu vi no rostinho de vocês, teve um flash, assim, azul turquesa, plof. Sim, abriu a imagem, finalmente. Muito bem, vamos lá. Então, enfim, a imagem inicial aqui que eu irei apresentar para vocês, né? É essa sequência aí de diminutas fisionomias, todas caracterizadas por esses expressivos olhos dilatados, né? E essas figurinhas são muito interessantes para nós, porque são figurinhas aí desse contexto púnico, né? Ou seja, fenício, que é, vamos dizer, o ponto de origem do ponto de vista histórico que marca esse território da Tunísia, né? Eles são amuletos, tá? Amuletos que pertenceram a indivíduos associados às rotas comerciais do Mediterrâneo. Vocês sabem que os fenícios foram aí protagonistas de uma civilização comercial, uma importante civilização comercial, né? Essa civilização comercial, então, teve um pouco essa
vamos dizer, essa marca, né? Que são essas figurinhas, e o olho dilatado de estudo, né? São figurinhas associadas vamos dizer, a defesa contra o mal-olhado, tá? É defesa contra o mal-olhado. O mal-olhado associado à inveja, naturalmente, né? Casos comerciantes são foco de inveja, naturalmente, como vocês podem bem imaginar, né? E essa inveja está sendo aí explicitada por esses olhinhos, essas carinhas bem colocadas aí com essa expressividade, né? Os olhos regalados. Eu quero chamar a atenção também para um pouco o aspecto fisionômico e, vamos dizer, quase racial que a gente percebe, né? Os cabelos encaracolados, a sobrancelha muito enunciada, a barba cerrada, né? Que são características aí que, de alguma maneira, a gente até reconhece ainda hoje nos descendentes dessas civilizações, que são a atual população tunisina. Tá? Então, é um rosto que tem esse aspecto um pouco familiar. Vamos avançar um pouco mais aqui? Eu quero mostrar a posição da Tunísia usando esse mapa. Eu escolhi de propósito um mapa sem vamos dizer, a representação enfim, de linhas de fronteira, que isso é um aspecto moderno que, né, descaracteriza o que realmente nos interessa aqui, que é a temática do relevo. A temática do relevo, né? Então, a gente está vendo o Mediterrâneo colocado aqui entre a África, a Europa e um pequeno aspecto aqui asiático, né? Do Oriente Médio, todo caracterizado pela questão do relevo. E a Tunísia aparece aqui dentro deste círculo. Então, bom, observem a posição da Tunísia numa conjuntura absolutamente estratégica. Em primeiro lugar, porque ela é o ponto terminal desse complexo de montanhas que eu já tinha anunciado antes, que é o complexo, a Cordilheira do Atlas, né? Vocês estão vendo a Cordilheira do Atlas, que nasce aqui no coração do Marrocos, ele se estende pela atual Argélia, e ele vai declinando esse complexo de montanhas até, de alguma maneira, por assim dizer, afundar no mar. E ele afunda do mar aqui onde eu estou com essa flechinha, num promontório projetado para dentro do Mediterrâneo, certo? Seguindo ainda na África setentrional, né? Aqui nós temos uma mudança de território. Tá? Vocês estão vendo, aqui aparece em verde, verde quer dizer baixo relevo, não quer dizer verdejante, porque até o contrário que acontece, é uma área extremamente árida, né? Absolutamente árida, é o deserto do Saara. Veja, a Tunísia, então, ela está um pouco nessa transição de uma área de montanha, né? Com populações que se dedicavam ao pastoreio, etc., para a área desértica do Saara. E aí, seguindo viagem, a gente entra num território onde a paisagem é completamente diferente, né, em relação a essa área aqui montanhosa. Eu estou falando da Líbia, né? Então, a Líbia, com, enfim, as suas paisagens, né, associadas ao deserto, extremamente árido, e depois entramos no contexto egípcio, tá? Observem aqui, eu estou aqui indicando com a minha seta o delta do Nilo, né? E entre o delta do Nilo e na outra extremidade aqui do nosso mapa, o Estreito de Gibraltar, o contexto da Tunísia está numa posição, né, nitidamente central, certo? Central, tá? Então, nas rotas que seguiam esse curso aqui no norte da África, a Tunísia tem um papel muito importante. Bom, a propósito, essas rotas, no contexto islâmico, ganharam um sentido religioso importantíssimo, uma vez que é nas rotas associadas ao Hajj. Toda essa população que vivia no Marrocos, Argélia, mas também na Península Ibérica na época de Al-Andalus, né? A Península Ibérica Moura, usava esse percurso no seu trajeto em direção a Meca, e esta passagem aqui da Tunísia era uma passagem obrigatória. Bom,
Mas isso em relação à terra. Mas vamos falar também o que isso significa do ponto de vista marítimo. Vamos mudar o nosso enfoque, vamos sair do contexto terrestre, vamos passar para o contexto marítimo. Vamos observar essa grande bacia, que é a bacia do Mediterrâneo, e olhar com atenção, reconhecer, né, o fato que, de alguma maneira, o Mediterrâneo é um mar dividido em duas partes, em duas metades, né? E essas duas metades, elas são caracterizadas pela presença da Península Itálica. A Península Itálica mais a Sicília, né, praticamente cortam o Mediterrâneo em duas metades, certo? Então, nós temos aqui o Mediterrâneo Oriental, né, onde se desenvolveu a civilização helênica do mundo grego, né, as civilizações anatólicas, o Oriente Médio, com as suas várias civilizações, o Egito, né, e o Mediterrâneo Ocidental, né? Eu já mencionei aqui o Marrocos, bom, a Península Ibérica, com toda a sua imensa história, a França, né? O sul da França, aqui a Provence, né? E esse conjunto de ilhas onde, enfim, vários episódios ligados a relações comerciais, formação de impérios, né? Eu estou falando da Sardenha, Córcega, né? E as Ilhas Baleares, essas Ilhas Baleares aqui na costa da Espanha. Pois bem, nesse contexto marítimo que eu estou descrevendo, a gente reconhece, então, que tem esse aspecto aqui, esse elemento de divisão. Observem que a Península Itálica, somada à Sicília, né, quase tocam a África, e quase trocam a África exatamente onde está o promontório, que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Isso se chama promontório de Bon, fica diante da cidade de Tunis, a capital da Tunísia, né? É o coração histórico desse país. Pois bem, eles estão praticamente se tocando. Eu vou mostrar aqui no outro mapa, acho que vai ficar bem claro isso para vocês, né? O sentido estratégico do que eu estou descrevendo para vocês. Então, observem ali o Golfo de Tunis, né? Deixa eu mostrar aqui na seta. O Golfo de Tunis, o promontório de Bon e a proximidade com o contexto italiano. Tem a Ilha de Pantelleria aqui, enfim, mas está muito próximo da Sicília. Tanto é que essa área se chama Estreito da Sicília, né? E é praticamente o único percurso possível nas navegações que atravessam o Mediterrâneo. Eu disse é quase o único porque nós temos um caminho alternativo, né? A outra passagem alternativa a essa do Estreito da Sicília é exatamente essa outra que eu estou mostrando aqui na pontinha da flecha, minúscula, que é o Estreito de Messina. Então, o Estreito de Messina, sim, poderia ser usado como passagem marítima, exceto pelo fato de que é um mar de águas muito agitadas, tá? E foi foco de terríveis naufrágios, desde uma época muito, muito primitiva, né? Passando pela época romana, etc., na Idade Média. Os mapas medievais, essa área aqui do Estreito de Messina era representado, não desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? Simplesmente com as linhas de território, continente, etc., mas era representado com uma espiral. E nessa espiral apareciam monstros e sereias, porque era um lugar de naufrágio, né? Era um torvelinho, certo? Quer dizer, não era uma boa ideia atravessar por aqui. O caminho mais lógico para percorrer o Mediterrâneo era, na verdade, atravessar o Estreito da Sicília. Bom, do ponto de vista geopolítico, isso tem um impacto gigantesco, certo? Porque quem controlar este estreito, na verdade, controlará todo o Mediterrâneo, certo? Então, ele é absolutamente estratégico, certo? Essa ideia do sentido estratégico dessa passagem precisa agora ganhar uma conotação histórica forte, né? Eu estou contando para vocês a histórica, proverbial rivalidade entre Roma e Cartago. Roma e Cartago. A gente vai voltar a isso em seguida, deixa eu aqui, sim, aqui eu vou mostrar mais o recorte aqui mais específico, né, de como esse território se configurava aí por volta do 5º século antes de Cristo, né, já com a presença dessa cidade Cartagine,
né, ou Cartago, como a gente diz em português, né, que era uma base comercial fenícia, né, ou dizendo em chave latina, púnica, tá? Vocês vão ver que essas duas palavras, na verdade, correspondem à mesma realidade, né? Fenícios e púnicos. Dizer púnico é usar o termo latino para o termo que os gregos usavam para designar esse mesmo povo, né? Que nós chamamos de fenícios, né? Bom, isso eu vou explicar em seguida para vocês, mas é só para vocês verem aqui o Golfo de Túnise, né? E este promontório, o ponto mais próximo da Sicília, e, portanto, o elemento de estreitamento do Mediterrâneo é caracterizado por este cabo aqui, né? O Cabo de Bon, né? Que aparece aqui. Essa pontinha de promontório, né? Vejam aqui os elementos em montanha, porque esse é o segmento, vamos dizer, a faixa terminal do complexo do Atlas, dessas montanhas que estão aqui terminando, declinando e praticamente submergindo no Mediterrâneo, tá? Muito bem, dito isso, vamos aqui agora com um bonito aspecto da cidade de Tunis, né? Vejam ali o minarete da Mesquita Zaituna, né? Da cidade de Tunis. Um pouco dá um elemento mais personalizado para a história que eu estou contando para vocês. Eu vou aqui invocar 3 grandes personagens, né? Que, enfim, tem muito a ver com esse território. O primeiro deles é o grande viajante marroquino, né? Ibn Battuta, tá? Esse viajante, que é um contemporâneo de Marco Polo, e que realizou viagens quase tão intermináveis como a do viajante veneziano, né? O Ibn Battuta era de origem marroquina, da cidade de Tanger, né? E ele iniciou esse longo percurso que vai se estender por quase 3 décadas, né? Como uma viagem de Hajj, como uma peregrinação a Meca. Depois essa peregrinação vai emendar em outras viagens, né? E ele vai para a China, Índia, enfim, Sudeste Asiático, depois ele volta para Meca, depois ele parte de novo, vai para Anatólia, enfim, ele vai e volta várias vezes para Meca. Mas esse aqui foi um momento muito significativo, está muito claro isso no livro dele, que eu sempre gosto de trazer comigo, com muito carinho, né? As Viagens de Ibn Battuta. As Viagens de Ibn Battuta, um livro magnífico. Bom, e nesse livro ele descreve justamente esse episódio da sua passagem pela cidade de Tunis, e ele conta isso, né? Como, de alguma maneira, ele percebeu, pressentiu que aqui sim estava começando a sua verdadeira viagem. Porque até chegar em Tunis era uma paisagem muito familiar para ele, né? A paisagem montanhosa do complexo do Atlas, né? Tanger também fica ao pé desse complexo de montanhas. Então, era um território familiar. Mas em Tunis, ele pressente a entrada numa nova realidade, né? Que é esse segmento aí do norte da África, muito mais árido, onde o deserto do Saara realmente entra em contato com o Mediterrâneo, né? E é o momento onde ele, pela primeira vez, chora de saudades dos pais. Eu acho muito tocante pensar nisso. Ele era um rapaz que acho que não chegava ainda a ter 20 anos nessa altura. Acho muito tocante essa imagem do Ibn Battuta chorando pela primeira vez de saudades da sua terra natal, a cidade de Tanger, porque ali era o começo, né, de enfim, uma outra experiência, né? Um ingresso numa viagem. Esse episódio que eu estou contando para vocês se passa, então, como eu já disse, no começo do século XIV. Mas eu quero agora passar um outro personagem, né? Que também muito... que teve uma relação muito estreita com esse mundo tunisino, profundamente estreita com o território tunisino. Estou falando, ninguém mais, ninguém menos, agora um personagem cristão, né? Um dos mais importantes personagens cristãos, Santo Agostinho de Hipona, né? Esse homem que viveu ali no começo do século V da era cristã, foi não só um dos grandes teólogos da igreja, mas também um dos maiores pensadores
né, da tradição filosófica, né? Pois bem, e ele, enfim, iniciou a sua carreira, e, enfim, todo o seu processo de estudos, até mesmo a sua conversão ao cristianismo, se deu nesse território, que para nós hoje é a Tunísia, né? E isso num momento crítico para a história do Império Romano, né? Que é um momento em que Roma, estamos no século V, Roma agora está sob foco aí das invasões bárbaras, certo? Das chamadas invasões bárbaras, desculpem, nunca repliquem isso que eu estou dizendo, estou só simplificando a história, não se deve nunca dizer invasões bárbaras. Por quê? Por que não? Porque não foram invasões e porque, sobretudo, eles não eram bárbaros. Mas, enfim, simplificando a história, só para acompanhar os livros didáticos, né? Foi um momento em que os visigodos de Alarico chegaram a Roma e conquistaram, saquearam a cidade de Roma. Estou falando do ano de 410. Foi uma catástrofe para a história romana, né? E marcou um momento crítico também do início do cristianismo. O cristianismo foi acusado como sendo corresponsável dessa invasão dos visigodos, na medida em que agora, com a mensagem da compaixão, os romanos perderam a fibra militar que eles tinham, perderam a vontade de lutar, e aí os visigodos entraram, enfim, né, essas polêmicas que existiam, polêmicas políticas da época. Mas a história é interessante porque o que aconteceu nesse momento foi justamente a fuga da elite romana, que por alguns anos, décadas, vai praticamente abandonar a cidade de Roma e vai trocar Roma por Cartago. Tá? Cartago passa a ser um novo centro de romanidade, onde os romanos, enfim, se sentem muito mais seguros estando do lado africano do que do lado europeu. Olha que coisa interessante. Olha que inversão de parâmetros em relação ao nosso mundo, né? Era muito mais seguro estar aqui. Por quê? Porque a Itália é foco desse processo aí de invasões, de lutas, enfim, de desagregação do Império Romano, né? O mundo romano é muito mais estável neste momento no norte da África. A história, então, do Santo Agostinho revela isso. O quanto a Tunísia atual, para nós, né? A Tunísia foi tão importante nesse período, nessa fase aí, de declínio do Império Romano. Bom, esse é o segundo personagem. Vou passar agora para um terceiro personagem que eu acho importante lembrar, né? Inevitavelmente, estamos falando de Cartago, eu quero lembrar aqui a figura de Aníbal Barca. Aníbal Barca, esse iminente general cartaginês, que partindo de Cartago, né, Cartago é a Tunis atual, a cidade de Tunis atual, partindo de Cartago, com seus exércitos e seus elefantes, vai iniciar aquela célebre aventura militar, né, penetrando pela Península Ibérica e depois atravessando os Alpes para chegar a Roma e conquistar Roma pela retaguarda, né? Porque eles não conseguiam, os cartagineses não estavam conseguindo chegar por mar. Então, Aníbal Barca teve essa bonita ideia. Se a gente não consegue por mar, então vamos por terra. E foi lá com seus exércitos atravessando, né, a partir ali da Península Ibérica, enfim, os Alpes, né, a travessia dos Alpes com os elefantes. É um episódio um pouco lendário, mas, enfim, de fato ele atravessou os Alpes e chegou bem perto de Roma, né? Então, são três personagens, três episódios aqui, três momentos biográficos que eu acho que, de alguma maneira, indicam a importância geográfica crucial do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista religioso, certo? Como eu disse no começo da apresentação, a Tunísia, infelizmente subestimada, na verdade, um elo perdido desses cruzamentos históricos, né, de culturas, civilizações, de contextos geopolíticos, para nós muito interessantes, porque revelam um Mediterrâneo que a gente não costuma imaginar, né? Então, é um lugar surpreendente.
tá? Deixa eu continuar aqui, agora falar da fundação dessa cidade de Cartago. Ela tem um episódio também bastante curioso. Aos 3 personagens masculinos que eu trouxe aqui, vou agregar agora um personagem feminino, porque essa cidade foi fundada por uma rainha, tá? Essa rainha de origem fenícia, né? Na época, foco da civilização fenícia, como vocês sabem, era o Mediterrâneo Oriental, mais especificamente estamos falando ali do Líbano e da Síria atuais, tá? Muito bem, então vamos falar aqui da fundação de Cartago. Se deu ali por volta de 820 a.C. Cartago, inclusive, enfim, pouco tempo mais velha do que a cidade de Roma, né? Roma é fundada ali por volta de 750 antes de Cristo, tá bom? Muito bem. A fundação de Cartago foi obra de imigrantes fenícios provenientes de Tiro. Conta a lenda que o grupo era liderado por uma princesa de nome Alissa. Mas o lugar era já povoado por tribos berberes, e estes se recusaram a vender a própria terra. A jovem, então, recorreu a um ardil. Ela alegou querer comprar apenas um terreno igual à área de uma pele de boi. Gente, não é nada, certo? O que é uma pele de boi? Vocês já viram esses tapetes aí feitos de pele de boi, né? É um espaço assim que, enfim, ocupa metade da nossa sala de estar, e no qual cabem, assim, com muita boa vontade, 3 pessoas de pé. É isso. Então, com esse argumento, ela acabou convencendo, né, os líderes tribais berberes. Não, olha, gente, não, eu não quero nada de especial. Eu vou comprar a terra de vocês, mas é um pedacinho tão pequenininho, certo? Não vai afetar a vida de ninguém. É só para botar 3 pessoas de pé. E os líderes tribais ali aceitaram. Veja, eu trouxe aqui uma gravura muito simpática que ilustra isso. É uma gravura, claro, de fatura europeia, século XVII, enfim, que conta um pouco, ilustra essa lenda, né? Mas de uma maneira bastante curiosa. Vejam ali, todos esses personagens estão ali colocados, a gente vê, enfim, a maneira como eles são retratados, com uma clara personificação europeia, né? Então aparece essa figura aqui dessa princesa Alissa, está ali com a sua coroa, né? E acompanhada de vários personagens. O único elemento orientalizante, que é o exótico que aparece aqui, são os turbantes, alguns turbantes aqui na cena. O que nós vemos aqui é ela convencendo essa liderança tribal berbere, que está ali com o seu turbante, ouvindo o argumento dela, de que, olha, eu só quero um pedacinho do tamanho de uma pele de boi, né? Só que isto é um ardil. E por que é um ardil, né? Porque, e eles vão aceitar o acordo, né? Porque, enquanto ela está ali fazendo a proposta, lá vem o companheiro dela, um fenício, que está ali com um estilete, uma espécie de faca, seccionando essa pele de boi, certo? E ele vai com essa faca e com essas tirinhas de pele de boi, amarradas uma na ponta da outra, na verdade, formar uma grande corda. E essa corda vai ser usada para definir o perímetro da nova cidade que os fenícios querem fundar ali, certo? Então, foi vendido como se fosse para a área de uma pele de boi, e, de fato, é uma área definida pela pele de boi, só que a pele de boi muito, muito alongada, através deste ardil, o ardil de Alissa, né? Bom, e é assim que vai surgir a nova cidade fenícia. Vejam, guardem bem este nome, Nova Cidade, tá? Porque ele vai aparecer aqui na nossa história, tá? Muito bem, e aqui está, vejam, um aspecto disso que fazia parte do perímetro aí definido pelo ardil de Alissa, né? A cidade de Cartago, tá? Bom, aqui é a origem do nome, né? O nome latino Cartago é uma corruptela do fenício. Vocês sabem que o fenício é uma língua semítica, né? Então, é uma língua, a língua não existe, é uma língua morta, mas é uma língua parente, digamos, do árabe, do hebraico, do aramaico,
tá? Da mesma família, né? O nome em língua fenícia soaria mais ou menos assim como vou dizer para vocês. Kart-Hadasht. Kart-Hadasht. Tá? E Kart-Hadasht quer dizer exatamente, precisamente isso. Cidade nova. Cidade nova. Nova. Por quê? Porque ela surge como parte de um processo de colonização, né? Os fenícios, que é um povo comercial, estavam estabelecendo, no contexto do Mediterrâneo, uma série de empórios, tá? De feitorias, né? Bases comerciais. E essas bases comerciais, em pontos estratégicos, a gente vai voltar a falar disso, enfim, serviam a este propósito, né? De elemento de mediação entre os mercantes fenícios e os seus navegadores, né? E a população nativa. No caso, aqui a gente está no norte da África, a população nativa é a população berbere, tá? E vai acontecer, enfim, depois de superados o mal-estar e tudo mais, as diferenças culturais, vai estabelecer algum tipo de complementaridade, porque era útil também para a população local ter a presença dessas colônias comerciais, né? Porque traziam produtos exóticos, também porque compravam produtos, comércio, né? E é assim que a cidade surge. Bom, deixa eu chamar a atenção para o que a gente está vendo. Estas são as ruínas de Cartago, tais como elas se apresentam a nós hoje, né? Já após um longo processo de interferência romana, né? Os romanos vencem essa situação de tensão com Cartago, a gente vai chegar lá isso mais adiante, né? As guerras púnicas, né? E a partir daí vão romanizar a cidade de Cartago, né? A antiga Kart-Hadasht. E fruto dessa romanização, vocês estão vendo aqui, isso aqui são as termas de Antonino Pio, né? Como uma digna cidade romana, Cartago também tinha suas termas. E lá ao fundo, vejam lá um aspecto de mar do Golfo de Tunis, do outro lado do Golfo de Tunis, esse conjunto de montanhas, que é justamente o promontório de Bon, né? E, claro, como o Emílio já estava chamando a atenção aqui, olha, né? Esses cruzeiros, né? Para desfrutar dessas lindíssimas paisagens no norte da África, né? Muito bem. Bom, dito isso, vamos especificar um pouco melhor o nome, essas denominações, fenícios, púnicos, etc., né? Mais uma vez, a gente está vendo um desses amuletos contra o mal-olhado, essa simpática carinha bastante semítica, né, desse indivíduo, com sobrancelhas grossas, cabelinho encaixado, barba cerrada, uma coloração um pouco olivastra, né? É até um pouco narigudo, como vocês estão observando, mas, sobretudo, olhos bem arregalados, porque é contra o mal-olhado, né? Vocês estão vendo que era uma pulseirinha isso, né? É muito útil e muito recomendável para quem, né, lida com comércio, lida com riquezas, porque eles despertam a inveja, né? Essa é a ideia. Bom, o termo que dá origem a essa denominação, né, de fenícios, ele vem do grego, tá? E tem uma origem muito curiosa. A palavra está aqui, phoinikes. Phoinikes. O termo fenício deriva de phoinikes. Phoinikes, em grego, alude a esta cor aqui da nossa camisa, aqui, ó, da nossa camisa, né? Vermelho, vermelho, tá? Vermelho, em grego, passa a designar esse povo, por quê? Porque os gregos eram grandes compradores de um dos produtos fundamentais dos fenícios, que era a pigmento, né? O pigmento de púrpura, né, para colorir os tecidos e tal, né, o pigmento da púrpura. Então, eles chamavam os fenícios de vermelhos, basicamente é isso, porque é dali que vinha o tal do pigmento. Pois bem, esta denominação grega, phoinikes, que pegou na antiguidade, teve grande difusão e tudo mais, no contexto do Mediterrâneo, foi depois latinizada pelos romanos, né, que chamava essa população de poeni, tá? Poeni é phoinikes, é como os latinos, né? Como o ouvido latino, a pronúncia latina, um pouco trabalhava esse som, né? E é daqui, de poene, que vem púnicos, tá?
Então, vamos fechar o círculo aqui, estamos falando, na verdade, do mesmo contexto cultural, um contexto cultural de origem oriental, né? Os fenícios, né? Que era... eles se autodenominavam o povo da terra de Canaã, certo? Tem até uma ressonância bíblica importante, né? Eram parentes próximos ali, enfim, vizinhos dos hebreus, né? Mas no contexto mediterrâneo, em contato com os gregos, passaram a se chamar fenícios e, para os romanos, púnicos, tá? É isso, essa é a ideia. Muito bem. Bom, deixa eu mostrar como se apresentava, então, esta cidade de Cartago na época fenícia, enfim, né? E vejam aqui que interessante como a gente reconhece um território muito articulado. Bom, desde já colocado numa posição marítima bastante curiosa. Vejam aqui essa forma em triângulo, penetrando no mar, exatamente como um arpão, né? De fato, os fenícios, para estabelecer as suas bases comerciais, estavam muito atentos à questão do território, né? Escolhendo sempre com muita atenção posições estratégicas. E é o caso aqui de Cartago, nitidamente, né? Então, ele tem essa posição defensiva muito avantajada, primeiro pela presença dessa ideia de uma ponta direcionada ao mar, né? Mas é uma ponta que se conecta por terra por uma estreita língua né? Territorial, né? Uma estreita aqui, é um promontório, é de fato um promontório, né? O que favorece o elemento defensivo. Vejam que nós temos aqui a presença de um amplo território cultivado, né? Esse é um detalhe fundamental, porque até para entender o sentido estratégico e a riqueza de Cartago, Cartago não foi apenas um centro comercial, ele rapidamente se tornou também um centro agrícola, tá? Porque essa área em torno de Tunis é uma área muito fértil, certo? Estamos ao pé das montanhas aí, do complexo do Atlas, enfim, não é uma zona árida, né? Ao contrário, uma zona verdejante. Então, isso aqui era uma área bastante rica desse ponto de vista, com a presença da agricultura, né? Mas a cidade propriamente dita é também uma estrutura bastante sofisticada. Vejam que ela é cercada de muros, ela possui vários monumentos públicos importantes, com a forma desses grandes pátios a céu aberto, são templos, né? Para atividade religiosa, etc. Mas, fundamentalmente, este elemento que eu estou mostrando aqui com a minha seta, né? Com o meu mouse. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é o antigo porto de Cartago. Eu tenho várias imagens para mostrar para vocês disso aí, porque era uma das obras, vamos dizer, de arquitetura náutica da maior relevância e de imensa sofisticação. Vejam aqui um outro ângulo da própria cidade, né? Com o Golfo de Tunis ao fundo. Vejam, então, esses monumentos públicos, os templos, etc., e a presença desse porto. Observem que o porto ele tem como se fossem dois segmentos, né? São duas estruturas interligadas. Uma diretamente aberta para o mar, tem até aqui um farol, né? E depois uma área mais, enfim, interna, mais reservada, sem acesso direto ao mar. O primeiro segmento, ele tem, deixa eu mostrar aqui uma outra imagem, ele tem esse aspecto um pouco retangular, né? E o segundo, um aspecto, enfim, de uma circunferência, né? Bom, o que tem aqui de curioso é perceber que essa área mais exposta era, na verdade, a parte, digamos assim, mercantil do porto, né? Como Cartago surgiu como uma base, na condição de base comercial, né? Era natural que o porto também tivesse essa presença, para essa, enfim, a abertura para os comerciantes, receberem embarcações, enfim, né? E favorecer esse comércio. Agora, o outro segmento, que é esse elemento redondo aqui, né? Com a presença de uma ilha artificial no meio, também redonda, era, na verdade, o porto militar. Porque, sim, Cartago vai rapidamente se transformar numa potência
uma potência geopolítica e, como tal, dotada de uma marinha, tá? De uma marinha militar. Tá? Então, esta área aqui interna era justamente para, vamos dizer, proteger essa frota militar, né? E também servir como se fosse assim um arsenal, né? Para, enfim, reparos, né? Dessas embarcações. Então, vocês estão vendo assim, são várias, enfim, pequenos ingressos, né, dessas docas, né, onde os navios militares atracavam para passar por esses reparos e tudo mais. E esta área aqui também, dessa ilha ao centro, era uma espécie aí de centro bom, administrativo, ou então para treinamentos, né, para a regimentação dos marinheiros, etc. É muito interessante, muito sofisticado do ponto de vista da organização, da engenharia, da logística, né? Desse mundo aí voltado para o mar, voltado para o comércio, e sim, voltado para a guerra também, né? Pois bem, tudo isso que eu estou mostrando para vocês deixou traços ainda hoje visíveis no litoral tunisino. Vejam aqui, esses são os restos do porto comercial e militar de Cartago. Claro, a imagem mostra que ele está um pouco desconfigurado, né? Passou aí por um processo de assoreamento, depois de ter sido abandonado, né? Com o fim da potência cartaginesa, mas ele ainda é reconhecível. Vocês vejam aqui, esse elemento é o que resta desse antigo porto, da área comercial do porto, né? E a área circular, né? Com a sua ilha artificial no meio, né? Que é o aspecto militar, tá? Então, isso tudo é muito fascinante e vai, claro, inspirar aí um momento importantíssimo na nossa visita à cidade de Tunis, tá? Deixa aqui só dar mais um elemento histórico importante para vocês. Nessa fase aí, né? Quando o Mediterrâneo ainda não estava sob o domínio romano, né? É um momento ainda de formação desses impérios. Roma está começando a surgir, tá? Estamos aí por volta do século VI a.C. Roma ainda era uma espécie aí de centro comercial, né? Enfim, no coração do Lácio, sem grande expressão ainda política, né? E nessa mesma época, do outro lado do Mediterrâneo, Cartago estava já começando um claro processo de expansão, tá? De expansão territorial e de formação de um autêntico império, replicando aquilo que os fenícios tinham feito originalmente, né? Cartago, Kart-Hadash, a cidade nova, vem no contexto dessa expansão fenícia no Mediterrâneo, mas a própria Cartago vai originar um processo de expansão e de colonização. Observem aqui no mapa a expressão disso, né? São várias setas, existe, claro, uma dimensão oriental, né? Cartago está numa posição bastante estratégica para fazer isso também. Eles mantêm ainda contato com o mundo, digamos assim, fenício, da costa do Líbano, da Síria, etc., né? Mas a coisa mais importante para os cartagineses é, na verdade, o aspecto ocidental do Mediterrâneo. E eles vão começar, então, uma expansão que vai caracterizar, vai investir o contexto da Sicília, né? Mas também as ilhas aqui de Sardenha, a Córcega, as Ilhas Baleares e um aspecto importante aqui da costa da Península Ibérica, certo? Sem falar em toda essa área aqui ao norte da África, tá? Chegando até ao Estreito de Gibraltar. E este é o detalhe mais importante e mais fascinante, porque ao contrário dos gregos, né, que nunca ousaram atravessar aquilo que eles chamavam de as colunas de Hércules, que era o limite máximo do mundo grego, né, o Estreito de Gibraltar, os cartagineses o fizeram. Eles atravessaram o estreito e começaram a colonizar e conquistar o contexto atlântico, né? Fundando cidades importantes. Aqui está a cidade de Gadir, né? Que é a cidade de Cádiz, eu vou mostrar para vocês em seguida, e também avançando aqui em direção ao litoral atlântico do Marrocos, tá?
Isso para não falar das expedições que eles mandaram em direção ao Mar do Norte, chegando até a Cornualha, né, em busca de metais. Vocês chegaram a Grã-Bretanha, é acreditável. Foram até a Grã-Bretanha buscar metais. Quer dizer, é uma coisa impressionante esse mundo, então, púnico, vamos usar o nome dos romanos, né, um mundo púnico, tá? Rapidamente, essas duas realidades, ou seja, Cartago, já bastante consolidada como um império em formação aqui no Mediterrâneo Ocidental, no norte da África, né, vai entrar em choque contra Roma, tá? E esse termo aqui da Pax Poena vai, na verdade, se desagregar na famosa sequência de guerras, longuíssima sequência de guerras, né, disputando o controle, em primeiro lugar, do Estreito de Sicília e, por conta do Estreito de Sicília, do Mediterrâneo como um todo, né, das guerras púnicas. Bom, as guerras púnicas se prolongaram, por isso que está no plural, elas se prolongaram por 128 anos. Né? Estamos falando aqui de um choque de impérios. Né? No final das contas, apesar da boa vontade do nosso Aníbal Barca, né? Os romanos venceram, né? E ao vencer, destruíram a cidade de Cartago. Né? Destruíram a cidade de Cartago, tá bom? Muito bem, vamos avançar um pouco mais, ainda falando desse mundo de comércio e de bases comerciais, né? Trocas comerciais. Eu quero trazer esse objeto muito interessante, que era um objeto típico dessa realidade, que é uma tessera hospitalis, tá? Tessera hospitalis na verdade, uma espécie aí de, vamos dizer, de cartão de visitas, por assim dizer. É um cartão de visitas, né? Vocês estão vendo ali, é um elemento, enfim, com a presença de um registro escrito aqui ao alto, né? E essa inscrição está grafada em alfabeto etrusco, tá? E o texto que está ali diz isso, eu vou ler para vocês, em etrusco. Os etruscos viviam ali, onde hoje é enfim, a Itália central, né? Mais ou menos a área da Toscana atual, né? E esse texto dos etruscos dizia o seguinte: mi puniel Cartazie, ou traduzindo, sou um púnico de Cartago, tá? É interessante perceber, bom, vamos falar um pouco desse suporte, né? Porque esse material aqui é marfim, né? Ou seja, um objeto vindo da África subsaariana, seguramente, né? É marfim. Um marfim trabalhado tem até um elemento aqui, meio que um registro ornamental que lembra o dorso de um animal, provavelmente tinha um animal deitado aqui, né? A gente não consegue identificar o animal, porque está em fragmento a peça. A gente percebe a presença desse animal, o texto escrito e estas perfurações aqui, certo? Por que perfurações? Porque a tessera hospitalis era um elemento para ser pendurado com uma corda, colocado no pescoço. Exatamente como um crachá. Exatamente como um crachá. E se chama tessera hospitalis porque ele foi pensado para, de alguma maneira, solicitar a benevolência, né, do povo com o qual o nosso púnico queria fazer comércio, tá? Então, olha, é como dizer, olha, eu venho aqui sou estrangeiro, mas eu venho enfim, com uma finalidade pacífica, venho apenas para fazer comércio, então estou solicitando a hospitalidade de vocês, né, no caso aqui dos etruscos, né, para ser bem recebido, e está escrito o texto em etrusco, para não ter dúvida, mi puniel Cartazie, sou um púnico de Cartago, tá? Bom, objetos como esse estavam na ordem do dia desse mundo aí, das trocas comerciais no Mediterrâneo. Acho muito fascinante ver isso aí, né? Tá? Bom, eu estava falando dessa expansão cartaginesa, a formação desse império cartaginês. Deixa eu trazer alguns elementos só para a gente ter a clareza do que a gente está falando, né? Veja aqui numa foto de satélite, a gente está vendo o Estreito de Gibraltar, a área meridional da Península Ibérica, né? E enfim, essa imagem aqui do Marrocos, certo? Vejam aqui duas das bases comerciais que os cartagineses fundaram em contexto atlântico. A cidade de Cádiz,
de um lado, né? E a cidade de Essaouira. Essaouira fica aqui ao sul do Marrocos, já quase entrando aqui, enfim, no contexto aqui da Mauritânia, enfim, descendo pela costa atlântica da África, né? Bom, essas duas cidades eu vou ilustrar para vocês, escolhidas a dedo pelos navegadores cartagineses, sempre muito atentos a esses elementos de litoral favoráveis, né, ao estabelecimento de portos, etc. A cidade de Cádiz, que hoje é uma pitoresca cidade do sul da Espanha, né, teve uma relevância histórica imensa, né, porque foi daqui, deste porto, que saiu a famosa frota, né, de Cristóvão Colombo, Santa Maria, Nini e Pinta, as 3 embarcações que foram descobrir a América. Não por acaso saíram daqui, né? Nessa cidade, Cádiz, fundada pelos cartagineses, era a Gadir dos cartagineses, né? Ou seja, se eles durassem um pouquinho mais no tempo e fossem esperar pela chegada do nosso genovês, Cristóvão Colombo, com a ideia de dar volta ao mundo, bom, isto seria realizável, né? Quase com as embarcações, enfim, não muito diferentes daquelas usadas pelos cartagineses, né? Bom, Essaouira, então, no sul do Marrocos, né, hoje uma cidade também muito fascinante, etc., foi fundada pelos cartagineses sempre com esse propósito de fazer comércio, né? Ou seja, é uma realidade litorânea, muitas vezes em promontórios ou ilhas, né, estabelecidas para, enfim, criar pontos de contato com populações nativas para a troca, né? O import-export, podemos dizer, realizado nesse comércio internacional, tá? De escala aí, transcontinental, né? Muito fascinante ver isso. Bom, agora voltando para o Mediterrâneo, quero também trazer esse aspecto fascinante aí na Sicília, né? Estamos aqui na extremidade ocidental da Sicília. A Sicília, dá para ver aqui a pontinha dela, né? E uma ilhota que fica ao lado ao largo aqui da costa da Sicília, muito pequenininha, muito graciosa, né? Hoje não tem praticamente nada lá, né? Que é a ilha de Mótsia. Pois bem, esta ilha foi uma das bases cartaginesas ali, mediterrânicas, muito importante, né? E ela servia como elemento comercial de contato com a Sicília, né? E foi uma tentativa também, como se fosse uma cabeça de ponte, para que os cartagineses conquistassem a Sicília, né? Eles não conseguiram fazer isso porque os romanos entraram no meio da história, né? E foi ao largo dessa ilhota que vocês estão vendo aqui que aconteceram os mais dramáticos episódios, né, náuticos, né, das guerras púnicas, né? Aconteceram aqui ao largo dessa ilhota, né? Hoje, enfim, vários naufrágios ali são explorados por arqueólogos e tudo mais, encontrando quilhas de navio usadas nessas batalhas, né? Um lugar muito fascinante. Eu estou trazendo essa imagem porque ele é típico do pensamento estratégico cartaginês, né? Desfrutar esses pontos estratégicos, né? Uma ilhota é um lugar bastante protegido, ele favorece o elemento defensivo, ele é um porto autônomo, difícil de ser controlado pela população que está nesse território, que é o território maior, né? Enfim, então um pouco a expressão disso aí, né? Várias ilhinhas como essa, enfim, ao largo da Sardenha ou na costa do sul da França, né? A cidade de Marseille foi fundada pelos cartagineses, enfim, a cidade de Cartagena, né? No sul da Espanha, né? Cartagena, a propósito, é uma denominação também de origem fenícia, né? Cartagena vem justamente de Cartardash, ou seja, da nova cidade. Bom, voltando aqui para a nossa cidade de Cartago, a vocação primordial de Cartago, a gente está falando disso, é de ordem mercantil, mas os fenícios, já na sua origem, mas os cartagineses ainda mais, perceberam que para beneficiar, favorecer o comércio,
mais importante do que simplesmente comprar e vender era interferir nos produtos, ou seja, né, de alguma maneira, criar valor agregado, certo? Valor agregado nas matérias-primas que eles compravam de outros. Essa é uma marca registrada do mundo fenício, né? Que os cartagineses herdam aí com muita clareza, né? O que eles faziam? Então, eles produziam bens de luxo, foram especialistas na produção de bens de luxo. Um deles, eu já mencionei aqui junto com a camisa do Emílio, pigmentos, a pigmentação e tecidos pigmentados, né? As togas dos senadores romanos tinham uma tira vermelha dessa cor aqui, que era de origem fenícia, comprada dos fenícios, né? Mas outra coisa também, entre outros produtos, era esse aqui, olha, vidro, tá? Os vidros fenícios eram, assim, os melhores vidros do mundo romano, eram de origem fenícia, e vejam que vidros coloridos, lindíssimos, né? Então, essa produção artesanal sofisticada, que, atenção, é a base daquilo que a gente encontra até hoje, né? Nos souks, tá? Os souks árabes em geral, enfim, essa atenção que a civilização árabe islâmica desenvolveu em relação ao artesanato tinha uma origem fenícia, tá? E visitar a Tunísia nos leva a pensar nisso, ou seja, como esse mundo artesanal sofisticado viajou, vindo lá do Oriente Médio, né, da costa ali do Líbano, da Síria, etc., passando pela África e chegando até, sem dúvida nenhuma, à Península Ibérica, né, ao mundo de Al-Andalus, com a sua economia sofisticada, o seu requinte, enfim, tudo isso está passando por aqui, tá bem? Bom, vamos falar um pouco mais também, claro, toda essa relação do comércio aí vai criar um efeito negativo, sem dúvida nenhuma, porque os cartagineses, excelentes comerciantes que eram, né, geravam aí, alimentavam a rivalidade de outros comerciantes, né? E aí os romanos criaram essa espécie de estereótipo muito curioso, né, que é a fides púnica. A fides púnica pode ser traduzida como a boa-fé púnica, né? Que é mais ou menos um modo de dizer o seguinte: olha, se tudo der errado, não se preocupe. Você sempre poderá contar com a fides púnica, com a boa-fé dos púnicos. Claro que tem um sentido de ironia aí, né? Quer dizer, se tudo está perdido, não adianta, você está ferrado mesmo. Certo? Bom, eu estou ilustrando esse estereótipo da fides púnica, né? A boa-fé púnica, com essa simpática máscara em cerâmica, né? Vejam aqui, de fatura cartaginesa. Né? A expressividade desse sorriso, né? É um sorriso assim superlativo, né? Até a testa enrugada, as bochechas estão enrugadas para denotar esse sorriso, né? Muito hilário, né? É curioso lembrar que nessa mesma época que os cartagineses produziam máscaras como essas, os gregos faziam também máscaras, né? Só que eram máscaras para o uso da tragédia. E, nesse caso, o desenho dessa curva não estava virado para cima, não, estava virado para baixo, né? Certo? Tá? Pois bem, é um pouco isso, claro que um pouco os árabes herdaram essa dimensão aqui, né? Essa coisa, enfim, cômica, essa veia cômica que serve um pouco, ajuda, né? Agiliza aí o comércio, tá? Isso está aqui presente um pouco nessa imagem que a gente tem do antigo mundo púnico, né? Deixo aqui, só um pouco avançando nisso, bom, a frase famosa, né? As reuniões do Senado romano durante esse longo período de guerras contra Cartago, todos os discursos, né? No plenário do Senado romano terminavam com esta frase aí, combativa: delenda Cartago est, ou seja, Cartago deve ser destruída, tá? Era uma fórmula para terminar os discursos. Assim, não importa que estamos falando aqui da cobrança de impostos ou que a gente vai fazer uma CPI, não, tudo tinha que terminar com delenda Cartago est,
né? Ou seja, temos que acabar com os cartagineses. E foi, na verdade, o que se deu. Estamos aí por volta do ano 140 a.C., né? Roma consegue organizar uma frota militar que vai primeiro assediar a cidade de Cartago e depois destruí-la completamente. A cidade de Cartago foi salgada pelos romanos. Eles destruíram os prédios, jogaram sal em cima, né? Mas a posição de Cartago é tão estratégica que a cidade ressurgiu. Ela vai surgir como uma colônia romana, né? Com esse imponente elemento que a gente está vendo aqui, essas termas antoninas, né? E ela renasce, vai continuar durando na história, mas não mais como uma potência independente e rival dos romanos, né? Bom, deixa eu aqui passar por um outro extrato histórico importante. A gente não pode esquecer do papel que essa área do mundo, que hoje é a Tunísia, desempenhou no processo de expansão do Islã no seu contexto aqui, na sua vertente mediterrânica, né? O Islã, então, que surge aqui nessa área ocidental da Península Arábica, a cidade de Meca e Medina, enfim, progressivamente, ainda na época do próprio profeta Muhammad, bem no início do Islã, essa nova religião associada a um novo poder político vai se desenvolver, primeiro como um pequeno reino, e esse pequeno reino vai se expandindo rapidamente, de forma avassaladora, né? Tem todo um desdobramento oriental, que eu não vou falar na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, indo pelo Irã, enfim, conquistando a Pérsia e a Ásia Central, etc., chegando até a Índia, né? Mas, ao mesmo tempo, um desdobramento mediterrâneo através, primeiro, do Egito e logo em seguida, seguindo toda essa área costeira da África Setentrional, né? Passando pela Tunísia, né? E aí indo mais para frente até chegar à Península Ibérica, tá? Isso se dá aí em 9 décadas, esse processo de expansão, e a área da Tunísia teve esse papel importantíssimo, como sendo uma base, né, para a expansão islâmica no norte da África, tá? E isso vai dar origem a uma potência local, né, sobre a qual a gente pouco fala, pouco lembra, né? É uma área até bem maior do que a Tunísia atual, mas o centro de poder dessa pequena potência local, que era o Emirado Aglábida, que existiu no século IX, o centro de poder era precisamente essa área da Tunísia, a antiga cidade de Cartago, por toda a coisa estratégica que eu falei para vocês, e não ficou apenas na África. Essa potência, ela também se expandiu para dentro do Mediterrâneo, conquistando a Sicília, o sul da Itália, onde hoje é Calábria e Apúlia, né? E a Sardenha. Tá? Tudo isso fazendo parte de uma única unidade política, de um único governo, né? Muito interessante pensar nisso, né? O quanto essa área do sul da Itália fez parte de uma realidade africana, né? E de uma realidade islâmica, certo? É importante dizer isso porque uma das coisas fundamentais que nós vamos visitar é a antiga capital deste emirado, a cidade de Kairouan. Kairouan, não confundir com Cairo, certo? Kairouan, o nome da palavra deriva justamente da ideia de caravana, tá? É do termo caravana que vem. Essa cidade era uma base caravaneira dessas rotas aí que estão enfim, se expandindo, né? Vindo aí do contexto do Oriente Médio. A cidade de Kairouan é uma cidade lindíssima do ponto de vista turístico, de grande interesse histórico, porque ela está praticamente intacta, tá? Ela teve esse momento de esplendor ali no século IX, como capital de um reino, né, no norte da África, e ela ficou praticamente intacta e deixou um monumento do maior interesse histórico. Bom, primeiro a gente vai passear um pouco na cidade, é uma cidade extremamente pitoresca, né? Muito atraente, assim, do ponto de vista dos seus ângulos, becos, né? Uma típica cidade árabe, né? Essas ruínas estreitas, etc. A propósito, a cidade de Kairouan, ela é ainda hoje utilizada
em várias, como se diz, montagens cinematográficas, várias locações, para representar o quê? Representar a cidade do Cairo. Quando alguém quer mostrar enfim, fazer um filme que se passa na antiga cidade do Cairo, a cidade do Cairo velha, como era antigamente, vai usar a cidade de Cairouan, tá? Como sendo uma espécie de, né, cenário ideal para isso, tá? E a gente está vendo, de fato, ela tem essa peculiaridade. Vejam essas janelas lindíssimas, né? Com esses tapetes pendurados. Esses tapetes aí são tapetes berberes, tem essa linguagem geométrica típica dos povos nômades, né? Cores muito vivas, certo? Deixa eu mostrar uma outra imagem, aqui muito bonita, com esse aspecto de uma janela com muxarabias, sem falar nessas janelas, das bíforas aqui, né? A janela com esse arco em forma de ferradura. Ora, o arco em ferradura, que é a marca registrada da arquitetura da Península Ibérica, né, de Al-Andalus, ela surge na Tunísia. Ela foi uma invenção do Emirado Aglábida, certo? E depois vai ser replicada pelos mouros na Península Ibérica. Muito bacana isso, né? Bom, deixa eu mostrar aqui um desses tapetes lindíssimos berberes, né, com esses motivos, né, geométricos. Bom, mas isso é para chamar atenção para o tipo de população que esses vários estratos históricos acabou formando nesse território. Porque esse Emirado Aglábida, ele era um emirado multinacional, né? Com vários tipos de população. Vamos falar dessas populações que viviam ali naquela época. Tinham árabes, né? Bom, já nasceram, já estavam adaptados a essa região, mas vinham do contexto da Península Arábica. Tinham também romanos, subsaarianos, ou seja, africanos vindos da África Negra, berberes, né? Quer dizer, judeus, sem falar, né, claro, dos judeus, eu não coloquei aqui, tudo isso ali é articulado nessa população muito rica, muito complexa que está ali, né? Bom, nós temos aí agora a mesquita, né, a grande mesquita de Cairouan, aqui vista do alto. Olha, gente, isso aqui é um monumento da maior importância e é um monumento lindíssimo, tá? É uma grande mesquita, vejam o pátio dela ali, muito amplo, né? Porque ele foi pensado para ser a mesquita principal de uma capital de um reino islâmico e com esse caráter congregacional, né, uma grande área aberta para congregar uma população islâmica em expansão, né? Então, vamos ver um pouco como ela funciona. Eu quero mostrar uma planta para vocês, só para a gente entender melhor como ela se organiza, né? Então, vocês observem, bom, tem um pátio aberto e tem uma ampla área, que é a área coberta, né? Usada para as orações, né? Que é caracterizada pela presença dessas colunas. Esses pontinhos que vocês estão vendo, claro, são as colunas de sustentação do teto, né? Pois bem, essas colunas são colunas de reutilização, colunas de espólio, né? Eram colunas de monumentos de época romana, vindos de Cartago, El-Jem, as várias cidades romanas da Tunísia, que foram reutilizadas aqui para criar esse espaço, né? Mas tem uma característica interessante que acho que vocês, olhando com mais atenção, vão certamente observar. Por quê? Vejam a forma que a gente tem aqui. Sim, isso aqui é um retângulo? Mais ou menos. Está um pouco tortinho, vocês estão percebendo? Que não é exatamente o retângulo. Este lado aqui, o lado da esquerda é menor que o lado da direita, e o lado de cima também é maior que o lado de baixo. Não é um retângulo. Isso se chama trapézio escaleno. Ai, adoro esses nomes difíceis. Trapézio escaleno é uma forma totalmente irregular. Aí vem a pergunta, mas, puxa vida, bom, claro, né? Que bacana a expansão islâmica. Mas eles não eram bons de matemática, talvez, né? Não, gente, não, vocês não entenderam. Isso aqui é proposital. É proposital e deliberado. Essa deformação do espaço serve para criar um sentido de irregularidade, porque a irregularidade é muito mais atraente para quem está olhando. Se eles fizessem uma coisa completamente quadrangular,
Isso não ia parecer um monumento de beleza arquitetônica, ia parecer um quartel. O propósito não é que seja um quartel, o propósito é que ele seja belo, belo. Vejam aqui, ele do alto, fica até mais claro essas irregularidades, assimetrias. Vocês estão vendo que lá a área da sala de orações, a mussala, né, ela é cortada por um eixo central, dado aqui por essas duas cúpulas, né? A cúpula está ali indicando o mihrab, né? Enfim, a quibla, vamos dizer, a parede para a qual, diante da qual os fiéis se colocam para fazer a oração voltada para Meca, né? E tem esse eixo conotado aqui pelas duas cúpulas. Bom, em princípio, seria muito natural seguir esse eixo até a outra extremidade do pátio e aqui construir o minarete, certo? Não, eles deslocaram. Vocês estão vendo que tem uma deslocação deliberada? Do alto a gente vê isso com muita clareza. A ideia é que, andando dentro da mesquita, essas irregularidades, elas são subliminares. A gente percebe que tem uma coisa diferente acontecendo, mas o que é que tem de diferente acontecendo? Do alto é que a gente percebe isso. Porque essa é uma estrutura feita com princípios assimétricos para quebrar esse sentido de irregularidade, né? Bom, parênteses, tem uma leitura até um pouco teológica disso, um pouco da ideia de que a perfeição, ela é uma prerrogativa divina, os homens são imperfeitos. E num lugar onde se faz a oração a Deus, o homem, na verdade, quer manifestar a sua humilde imperfeição. É um bonito modo de dizer isso, mas tem um fortíssimo sentido artístico aqui, de grande beleza. Vamos visitar do lado de dentro a mesquita. Vocês estão vendo essas colunas todas diferenciadas, não tem duas colunas iguais, certo? São de diferentes tipos de pedra, diferentes tonalidades de mármore, umas com veio, outras sem. Diferentes capitéis, tá? Por quê? Porque são justamente as colunas de espólio, como eu estava dizendo para vocês, que sustentam esses arcos em forma de ferradura. Vejam aqui outra imagem, porque a gente tem ângulos onde a gente percebe essa projeção de colunas alinhadas, os arcos em ferradura alinhados, criando sempre esse sentido de profundidade muito, muito aguçado, dando a ideia de infinito. Eu estou trazendo esses elementos para vocês aqui porque, né, é claro que a grande mesquita de Kairawan tem uma herdeira célebre, né? É a mesquita de Córdoba. A mesquita de Córdoba, ela é bem maior que a mesquita de Kairawan, sem dúvida, mas ela foi feita depois. E ela foi feita depois inspirando-se na mesquita de Kairawan, certo? Vejam aqui que beleza esse uso da repetitividade, né, para criar um efeito de beleza, um efeito plástico, né? Essa sequência aqui de arcos muito bonitos, como eles ficam alinhados, com os capitéis de época romana, bizantina, né, que foram reaproveitados nessa estrutura. Eu acho super bacana ver isso daqui. Bom, deixa eu falar rapidamente do minarete, eu já tinha mencionado o minarete antes. Esse minarete tem uma importância histórica gigantesca. Bom, a estrutura é bastante robusta, ela é até muito elegante, né? Vejam lá todo o elemento de ornamentação, essas ameias aqui no alto, há uma cúpula na parte mais alta, né? Ela é presidida ali por uma cúpula. Pois bem, esse minarete tem uma importância muito grande do ponto de vista da história da arquitetura. Primeiro, por causa da sua origem, porque este minarete, ele está inspirado numa das 7 maravilhas do mundo antigo, que nós não podemos ver, porque ela já foi destruída há muito tempo atrás. Eu estou falando do farol de Alexandria, certo? Esse minarete é a réplica do farol de Alexandria que não existe mais, né? Com toda uma associação, né, entre o farol que serve para orientar, uma associação simbólica, né? O farol que serve para orientar os navegantes para que eles não se percam, para que eles não, enfim, sofram naufrágios, etc., é também usado numa estrutura religiosa uma espécie de farol de orientação, farol de orientação para os fiéis, né? Para nós que estamos em busca da luz, certo? Aqui do alto do minarete vinha lá o muezzin,
5 vezes ao dia, né, convocando para oração, etc., né? Então, essa associação com o farol de Alexandria é muito bacana. Bom, vejam aqui, a gente sabe como é, não foi destruído o farol de Alexandria, mas nós temos alguns mosaicos romanos, na época em que esse farol ainda era usado, para a gente ver como ele funcionava. Aqui tem um farol de Abu Qir, que é uma réplica dessa estrutura, né? Ou seja, o farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo, era uma espécie de, vamos dizer, de padrão arquitetônico, que foi várias vezes replicado, né, na história da arquitetura. A réplica mais imponente que a gente tem é justamente essa daqui, que está lá em Kairouan, certo? Só para a gente entender a importância disso. Este minarete, o minarete de Kairouan, vai servir de inspiração para outros importantíssimos minaretes, tanto no norte da África como na Península Ibérica, né? O minarete da Mesquita Zaituna de Tunis é um exemplo. Um outro exemplo aqui, a famosa Giralda. A Giralda, que é o símbolo da cidade de Sevilha, né? Hoje é o campanário da Catedral Gótica de Sevilha, mas originalmente esse campanário era um minarete, né? E a Catedral Gótica era uma mesquita, obviamente, né? Ou seja, então a Giralda é uma réplica do minarete de Kairouan, que por sua vez é a réplica do farol de Alexandria. Minha última imagem, as 2 últimas imagens, o campanário hoje da Catedral de Córdoba, que era o minarete da Mesquita de Córdoba, e esse outro lindíssimo é Al-Qutubiyya, o Emílio está lembrando aqui, Al-Qutubiyya, da cidade de Marrakech. Então, são temas aí arquitetônicos, né, que estão viajando por todo esse contexto do norte da África e Península Ibérica, cuja, vamos dizer, passagem crucial foi, como sempre, né, esse mundo tunisino que a gente vai descobrir. Muito bem. Vou passar agora para o Emílio, e tem vários outros temas ainda para apresentar a vocês. Vamos lá. Muito bem. É ótimo fazer com o Plínio, porque ele conta tudo, e a gente vai aproveitando aqui para ir montando a nossa outra... Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que fazer um outro compartilhamento aqui com vocês. Deixa eu ver isso aqui. Primeiro, vou ter que abrir isso aqui. Não vou conseguir abrir aqui assim. Tem que colocar já aberto. Eu tenho que deixar aberto, né? Eu tenho que fechar aqui. Interrompe Eu vou parar. Stop aqui. Deixa eu ver Enquanto aqui. você coloca, Emílio, a apresentação aqui na tela, eu só gostaria de avisá-los que tem umas pessoas já me mandando umas mensagens aqui dizendo que precisam sair. Então, para quem não puder assistir o restante da apresentação, a gente deixa lá gravado e compartilha com vocês depois por e-mail, tá bom? Então, fiquem tranquilos que o conteúdo ficará preservado. A gente compartilha posteriormente. Peraí. Não. Peraí. Deixa eu ver. Posso pilotar um pouco? Deixa eu pilotar um pouquinho aqui. Peraí. Tá bem, vai. Não, isso aqui a gente interrompido. Só um minutinho. É rápida, bem bem rápido. rapidamente. Sem isso aqui de site. Abriu, ok. Agora sim. Pronto, agora vai entrar. Ok. Yes. Okay. Muito bem. Vou fazer bem rápido para vocês, só para a gente ter uma visão um pouquinho mais voltada para a viagem que nós vamos fazer, né? Que é entre os dias 15 e 29 de outubro, para aqueles que estão interessados nessa viagem. O Plínio, a apresentação sobre ele, a minha apresentação de como somos cada um de nós, um pouco do mapa da Tunísia para uma localização, isso já, de alguma maneira, vocês estão sabendo. A questão que foi abordada principalmente sobre a relação da Cordilheira dos Atlas, que é essa cordilheira que passa por todo o Marrocos, que cobre o norte, chegando até esse promontório
que é onde a gente viu aquela formação, principalmente daquela flecha, né, que entrava dentro do mar. Essa é uma questão de voo, da viagem, o roteiro que nós estamos fazendo. É uma viagem em praticamente 15 dias. Dificilmente você vai encontrar nas rotas ou pelo menos entre os roteiros de Tunísia, viagens tão longas ali. Mas a gente tem muito a mostrar. Esse é o roteiro que a gente vai realizar. Nós chegaremos por Tunis e faremos todo esse percurso que está em azul por terra, né? Essa é a nossa rota terrestre. Então, nós vamos descer de Tunis, usaremos essa parte para visitar essa região que está, principalmente a região de Cartago, onde estão as ruínas, a própria cidade de Tunis, hoje a capital, e desceremos por essa até Sus, onde por Sus também a gente ficará alguns dias visitando o monastério, Ren, e seguiremos depois numa grande tacada, passando por Kairouan e descendo até Tuzla, né, que é a região onde foram realizadas as filmagens do filme Star Wars, né, que ficou famosíssima a cidade, principalmente por causa disso, e a gente já está justamente na região do Saara, né, e vamos cruzar o Mar de Sal, né, em direção à região de Djerba, que seria a região, vamos dizer assim, costeira das mais famosas. Normalmente, esses são os dois pontos que normalmente uma viagem para a Tunísia apresenta para os viajantes é Tunis e Djerba. O resto fica tudo isso sem a visitação. E o que fica absolutamente sem sentido para a nossa compreensão a respeito desse tema, né? Pouco do que é a região de Cartago, a gente já havia visto isso nas apresentações do Plínio, a cidade de Tunis, uma cidade que é hoje bastante grande, ela tem praticamente mais de 2 milhões de habitantes, o país todo deve ter na faixa de quase 20, e obviamente formada pelos seus sulques, pelo porto, pelas ruelas, pelas grandes avenidas, principalmente que a gente tem que considerar o período da ocupação francesa e a mudança de uma linha arquitetônica. Essa é praticamente, podemos dizer, né, a grosso modo, uma Champs-Élysées da cidade de Tunis. Né? De novo, a gente tem uma coisa importante, é sempre informar vocês, assim como no Marrocos, nenhum não muçulmano é convidado a entrar dentro das mesquitas. Então, as mesquitas sempre a gente as visita de fora. E esse é o ponto de visitação da mesquita de Tunis. Desculpa, né? Exceto a de Kairouan. A de Kairouan. Kairouan a gente vai poder entrar, que eu acho que para mim, é a mais significativa, porque é um ponto de peregrinação dos muçulmanos. Edifícios na cidade, de edifícios governamentais, que vai se chamar essa praça chamada Casbah. Casbah significaria uma fortaleza, isso a gente vai encontrar muito, quem já foi ao Marrocos observará com muita facilidade. Aliás, existem muitas semelhanças, justamente pelo fato de a gente falar de ocupações berberes, que é uma tradição que vai ocorrer dentro do Marrocos e principalmente também dentro da Tunísia. Novamente, imagens da mesquita de Zaytun, a parte interna dessa mesquita, a gente vai poder ver isso à distância, infelizmente, mas são estruturas internas que a gente também já andou vendo através dos slides que o Plínio nos mostrou. Essa é a Catedral de São Vicente de Paula, uma pessoa que tem um trabalho social muito grande e todas as estruturas da igreja ou das comunidades ligadas a São Vicente de Paula trabalha no auxílio às comunidades pobres. Existe aqui no Brasil, e isso também tem essa representação bastante importante em Tunísia. O famoso Museu Bardo, é um museu bastante importante, e talvez sendo o maior conjunto de mosaicos, porém, por um problema de ordem política, aliás, não faltam questões de ordem política e contradições, ele está fechado desde 2021, sem nenhuma previsão de abertura. Então, eu mostro aqui algumas imagens para vocês, né, do que é esse museu,
e isso envolve desde Primavera Árabe até problemas ligados à corrupção dos últimos governantes, enfim, é uma situação bastante complexa sob o ponto de vista político. A parte de Cartago, que é onde faremos todas as visitas às ruínas, aos sítios arqueológicos, não é tão grande assim, mas nos permitirá ter uma visão dessas que eram as termas antoninas, né? Que são famosíssimas dentro dos banhos antoninos, né? A cidade de Sida Bud Said, também outro cartão postal bem famoso da área de Tunis, né? Bem pertinho, fica também a poucos quilômetros, 20 quilômetros da cidade, onde a gente tem essa vista maravilhosa, e o tom azul que predomina nas casas e enfim, nesses recortes todos. Esse é um café muito famoso. Qualquer filme sobre Tunísia vai aparecer as imagens desse local. Então, temos que cobrir também essa parte, né? E é muito gostoso andar por essas ruas, que farão lembrar, para aqueles que já estiveram em países árabes, norte da África, né? E alguns também do Oriente Médio, as Medinas e as cidades antigas com essa tonalidade, e aqui especificamente o azul e o branco que predominam, né? Em Duga, a gente vai para visitar as partes de outros sítios arqueológicos. Muitas vezes, esses sítios já são sobreposições de culturas. A gente, dentro da Tunísia, como o próprio Plínio foi nos mostrando, nós temos uma série de sobreposições, de destruições de áreas fenícias, substituições por áreas romanas, bizantinas, enfim. Nós temos sempre sobreposições, e a gente vai ver isso por diversas partes ao decorrer do país. Alguns teatros que estão bastante bem preservados, como esse de Duga. Ele é construído em 168 e 169, para 3.000 habitantes. Ele está ainda preservado e ainda sendo utilizado. E aqui a gente tem a noção de toda a parte, seja da orquestra, que é essa parte aqui arredondada, a gente vai ver já já, como a parte do proscênio, que é essa estrutura aqui, onde se faria a parte de estruturação da parte de cenografia do próprio espetáculo, né? A cidade de Sus, que é onde será uma das bases também, quando a gente for visitar essa região. Também uma cidade, novamente nós vamos encontrar as mesquitas, vamos encontrar fortalezas, e essa sobreposição de povos e, enfim, de uma presença também, seja islâmica, seja berbere, esses mistos todos, né? Então, a gente vai se defrontar com todo tipo de situações interessantes, né? Que nos faz repensar a nossa própria existência. Esse talvez seja um dos anfiteatros que é chamado, acho que o segundo maior anfiteatro do mundo, ou pelo menos do mundo romano. Era para 30.000 espectadores, construído entre 230 e 238, e que fica na cidade de El Jen, ou El Jen, né? E ele é chamado Anfiteatro de Tsidros, que era o nome antigo da cidade onde El Jen foi construída, né? El Jen passa a ser, Monastir é a primeira das cidades árabes muçulmanas fundadas que é chamada na Afriquia, Ifriquia, que é o nome dessa região, ou da África, como ela era chamada. Isso mais ou menos em 665, monastir, ou significa, pode-se também dizer ou chamá-la como monastério, né? E ela foi construída também sobre ruínas de uma outra cidade romana chamada Ruspina, né? A mesquita de Kairouan, que o Plínio falou bastante a respeito dela, algumas imagens que também se repetem, a estrutura, vamos dizer, arquitetônica em planta que a gente pode ter dessa mesquita, que vocês, onde a gente está chamando essa atenção sobre essas mudanças de medidas em todos os lados, né? Aqui é 125,20, lá é 127,60, ou seja... Trapézio escaleno. E a questão do Saara, que é onde a gente vai entrar, o Grand Erg, que são as dunas, né, orientais,
e aí vamos ver o Saara, que ainda se mescla um pouco com areias e algum tipo de vegetação que cobre parte dessa estrutura que vai se formando, né? A gente não vai encontrar só dunas, né? E também vamos visitar o oásis de Chebica, que é chamado também um dos pontos, que era um ponto de parada das caravanas, e é um dos pontos chamados assim, um dos paraísos no mundo. Talvez essa imagem desse oásis ela pode bater com a imagem do que poderia ser um oásis no nosso imaginário, né? Mas nem todo oásis tem essas estruturas, mas essa é muito bonita, né? A cidade de Tozeur, que é o centro dessa cidade, portanto, claramente uma cidade bem árabe, bem do norte da África, e a gente vai reprisar isso, algumas imagens vão se repetir, vamos sempre ver esses arcos todos, os sulques, as colunas dos minaretes das diversas mesquitas com a qual a gente vai se cruzando, e esse povo que vai nos receber da sua maneira bastante tradicional, né? Essa é uma imagem da entrada da Medina de Tozeur, e acidentalmente acabei encontrando uma foto de época, que essa é do século do início. Espera um pouquinho só, deixa eu tirar um pouco essa imagem. Ela é do início do século, essa foto do final do século XIX, começo, mas exatamente a mesma estrutura, né? Ou seja, hoje e como ela se apresentava naquele outro momento, né? O Museu Darscherat, e essas são as estruturas que a gente vê que foram utilizadas no filme de Star Wars, A Guerra nas Estrelas, em alguns episódios, para justamente representar esses locais absolutamente impossíveis de imaginar na Terra, mas, ou seja, os cartagineses, ou pelo menos os tunisianos, são absolutamente criativos em abrir possibilidades muito interessantes como essa aqui. E o local que era absolutamente perdido no deserto ganhou uma notoriedade e é ponto hoje de visitação obrigatória. E vamos visitar a área essa parte dos lagos de sal, pela qual a gente vai passar, e, finalmente, a ilha de Djerba, onde nós aproveitaremos para curtir um pouco também, não apenas a estrutura da cidade, propriamente dita, como também as delícias do mar Mediterrâneo. Tá? Shukran, essa é a forma que eu e o Plínio sempre vamos utilizar em países dessa procedência, agradecendo pela atenção de vocês. Eu sei que tem um monte de gente que fez perguntas e a gente vai parar por aqui, né? E vamos ver quem vai fazer o acompanhamento aqui das nossas a continuação que a gente tem. O prazo vocês que dão, ou o que vai ser necessário, a gente está à disposição, mas já são 20h42 pelo que estou vendo aqui. Muito bem, Plínio e Emílio. Olha, eu nunca me canso de dizer que é sempre uma delícia escutar vocês, viu? Eu escuto vocês há anos, mas é sempre muito bom, eu posso dizer isso. Parabéns e obrigada. Nós temos aqui muitos elogios no chat, muito obrigada, ótima aula, aula incrível, viagem lindíssima, mas não temos nenhuma pergunta. Então, Ótimo. eu gostaria de saber se vocês ainda têm alguma questão, se desejam abrir os microfones para nos perguntarem algo, fiquem à vontade. Tudo bem. A gente tem 2 telas, né? Temos 2 telas, mas, bom, de qualquer maneira, eu acho que também pelo horário, e eu gostaria, então, de agradecer a todos que ficaram conosco até agora, também dizer que a nossa equipe fica à disposição para compartilhar mais detalhes sobre a viagem, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o nosso roteiro. E, Plínio, Emílio, últimas considerações de hoje? Eu acho que eu aproveitaria para convidar vocês, aqueles que estão e se interessaram por esse tema, que de uma maneira bastante inusitada, o Plínio vai estar começando um curso sobre a questão do Mediterrâneo aí com as latitudes. Então, aqueles que tiverem interesse expandir esse tema, porque o Plínio
Está absolutamente apaixonado e monotemático a respeito da questão do Mediterrâneo e está à disposição, e a gente deve estar começando um curso, acho que na semana que vem, a respeito do tema. E aqueles que têm interesse na viagem, nós estamos já tem algumas vagas, temos a boa chance de confirmar em breve a realização desse evento, e, para mim, especificamente, um privilégio poder estar do lado do Plínio. A gente aprende para burro uma viagem como essa e ver a Tunísia a partir de um olhar que eu acho que é bastante diferente. Ou seja, sempre ver a partir de uma referência que não seja aquela especificamente do guia que está disponível em qualquer qualquer banco, em qualquer site que a gente tem. Nós estamos tentando ver isso a partir de outras referências e ampliar a nossa consideração. Há milhões de possibilidades da gente fazer relações, mas vamos deixar isso para fazer durante a viagem. Eu queria agradecer a todos vocês. Quero fazer uma pergunta. Sarita, vamos lá, Sarita. Será que eu posso encontrar Dido? A de Enéas? Com certeza, e Enéas. Se não for, não vou. Outro personagem sobre quem falaremos, Dido e Enéas. Né? Exatamente, tem muitos assuntos. Vamos pegar a Ilíada inteira. Isso. Tem muito assunto, muita literatura, muita história, tá? E esse encontro com personagens fascinantes que a gente com certeza já ouviu falar, por exemplo, Aníbal Barca, ou Santo Agostinho, ou Ibn Battuta, né? Mas in loco, gente, onde as coisas ali aconteceram. Né? Eu acho que é um privilégio, é um país muito interessante. Tem muito a nos dar. Emílio, Plínio, eu gostaria de saber se há algum código de vestimenta, como havia no Irã, ou se há necessidade de véu, ou se ir à praia significa poder ir à praia com maior normal, esse tipo de coisa. Eu vou dizer rapidamente, dos países árabes islâmicos, né? A Tunísia é seguramente o mais liberal, o mais secular, o mais aberto. Né? Bom, claro, estamos sempre num contexto de uma cultura tradicional, então não é que é para ir de mini saia, top, umbigo de fora, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que sim, vestido de forma decente, como vocês estão nesse momento, é mais do que suficiente lá. Não precisa, o uso do véu só é obrigatório dentro de mesquitas, a maioria delas não vai dar nem para ir, porque só entram muçulmanos mesmo. O consumo de álcool, ele é aberto, inclusive tem produção local de vinho, que eu estou bastante curioso de experimentar. Bebe-se muita cerveja, né? É sempre essa coisa mais no sentido de respeito à cultura, sem dúvida, no sentido de evitar excessos, né? Então, coisas excessivamente exuberantes não pegam bem, mas também não pegariam bem em muitos outros lugares, né? Eu acho assim, a gente vai estar aqui num contexto muito mais amigável, né, desse ponto de vista, especialmente para as mulheres, né, em relação enfim, a como se vestir, a como proceder, enfim. É um lugar mais aberto, muito mais. Enfim, aggiornato, vamos dizer assim, muito mais ligado ao mundo contemporâneo e tal, muito aberto para o turismo, muito amigável ao turismo, né? Talvez um turismo que não é o melhor. A gente vai tentar qualificar o turismo de uma outra forma, porque como a gente está dizendo desde o começo, né? É um país muito subestimado, né? Muito pouco aproveitado para o potencial que ele tem. Tá? E o mar é lindíssimo, nós vamos também usar o mar e desfrutar dos resorts, e pôr o pé na água e sentir a areia fina como farinha, né? Mas o nosso enfoque também vai bem mais longe. Tem um outro respiro. Maravilha. Muito bem. Só respondendo uma pergunta do Maurício, o voo que nós estamos sugerindo para essa viagem é via Paris. Isso. Então, só para deixar aqui registrado. E aí os detalhes dos voos também a nossa equipe pode compartilhar com você, tá bom, Maurício? Ok. Muito então, bem. Gente, muitíssimo obrigado.
Luana, sempre muito querida, abrindo esses espaços. Alguns, eu já vou dizer, até lá, é o caso da Luísa, do Eduardo, né? Eu sei que a gente estará juntos. A Sarita também, né, Sarita? E eu sei que outros assim que já me colocaram, talvez eu vá, vamos lá. Fico aí pensando aí no Alexandre, Sabrina, vamos ver se a gente se encontra por lá. Então, tá bom. Ok, gente, para quem for, muito obrigado. Para quem não puder ir, guardem como uma possibilidade futura e a gente estará sempre à disposição de vocês para ampliar e dar a chance de vocês conhecerem e ter o privilégio de viajar com a gente, né, Plínio? Exatamente. Porque a gente veste a camisa, entendeu? Maravilhoso. É isso mesmo, aí. gente. Esse foi um pequeno exemplar de fides púnica. Eu não caio nessa, viu? É a boa-fé púnica. O Emílio já está aqui desenvolvendo. Muito bem, queridos, muito obrigada, Plínio e Emílio, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até esse horário, mas valeu muito a pena, né? Foi uma delícia. Super obrigada. Eu vou deixar só liberar os microfones para a gente se despedir. Prontinho, podem ligar se quiserem para a gente dar um tchau. Tchau, um abraço. Um beijo para Obrigado. todos, então. Até um próximo momento, gente. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, beijo para a Lúcia também. Tchau. Aí, a Lúcia. Aí. Beijo, Cássia. Um beijo a todos, então. Então, como sempre, tradicionalmente terminamos o nosso chá em 3, em 2, 1. Até o próximo. Beijo a todos. Tchau, tchau.